Salvete homines! Estamos aqui de volta. Mais uma exposição da série Registros sobre Registros. Agora com o número 459 e que nós vamos dedicar para concluir a análise do largo artigo 176 da Lei de Registros Públicos, com seus 18 parágrafos. Primeiramente, minha saudação a todos aqueles que participam desta nossa explanação da série Registros sobre Registros, agradecendo o apoio de meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como da ANOREG do Estado do Paraná, um apoio valioso. Agradeço ao presidente, Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, e a todos os diretores e integrantes desta importante associação de notários e registradores, que tem dado um apoio tão efetivo na parte doutrinal, a ponto de que hoje o Paraná ocupe um papel de protagonismo nessa esfera da doutrina do direito das notas e dos registros públicos. Bom, vamos ver lá agora os 3 últimos parágrafos do artigo 176 da Lei 6.015. Já dissemos, são 18 parágrafos. O parágrafo 16 trata da insuficiência de elementos tanto da especialidade objetiva quanto da subjetiva, dizendo que quando eles não forem bastantes, ou seja, não forem suficientes, e a ideia da suficiência é sempre aqui discricionária, será exigida a retificação. E assim exigir-se-á um requerimento do interessado, na forma prevista no parágrafo 14 desse mesmo artigo 176, e aqui vem aquilo que mais nos interessa aqui frisar. Esse requerimento deve fazer-se perante a circunscrição de situação do imóvel. Bem, está bem claro aqui que a ideia foi principalmente a de indicar a competência para esse processo retificador. O parágrafo 17 trata dos elementos de especialidade objetiva e subjetiva quando não alteram elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado e não constem do título ou do que a lei chama de acervo registral, dizendo que esses elementos, então, podem ser complementados. Nós vamos ver um pouco mais minudentemente esse dispositivo, mas eles podem ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. Vejam que norma impactante. Nós vamos ver que tipo de impacto isso pode gerar, não é? E, por fim, o parágrafo 18 trata da transcrição, que não possua os requisitos para abertura de matrícula, admitindo-se que aí se façam na circunscrição de origem, isso também leva a alguma ponderação, à margem do título, diz a lei, as averbações necessárias. À margem do título. Bom, vamos ver daqui a pouco a crítica correspondente. Como nós já deixamos visto ao tratar do parágrafo 14 do artigo 176, esse parágrafo 14 completa a regra competencial já indicada para a matriculação obrigatória, indicada essa regra para a matrícula obrigatória no item 1º do parágrafo 1º do artigo 176, de que estamos tratando. Esse mesmo parágrafo 14 diz respeito já não à matriculação obrigatória, que estava tratada no item 1º, como eu disse, do parágrafo 1º, mas à matriculação facultativa. Então, a matriculação pode ser obrigatória ou facultativa. O item 1º do parágrafo 1º do 176 trata da obrigatória.
a do parágrafo 14 se refere à matriculação facultativa e estabelece, assim, no parágrafo 14, de maneira expressa, a competência territorial para a sua prática. Eu indiquei há pouco exatamente que essa parece ter sido a meta, parece ter sido o objetivo desse dispositivo do parágrafo 14. De forma que se impeça com isto, com essa regra, que com o mero apoio nas suas próprias transcrições, cartórios com competência extinta abram matrículas. Só as pode inaugurar agora, sejam suas matrículas obrigatórias, sejam facultativas, a circunscrição cartorial onde estiver situado o imóvel objeto. Acontece, agora a razão de ser do parágrafo 16, acontece, no entanto, de não haver elementos de especialidade objetiva ou subjetiva idôneos, ou como diz aqui, isso deixa uma abertura para o exame discricionário de cada oficial de registro, idôneos para abrir-se a matrícula, faltam esses elementos, sejam de especialidade objetiva, sejam de especialidade subjetiva para a abertura da matrícula, então, diz a lei, cabe a retificação do registro. Então, tendo em conta o já afirmado quanto à competência na matriculação obrigatória e na matriculação facultativa, o parágrafo 16 vem dizer claramente que essa retificação deve tramitar perante a circunscrição da situação do imóvel. Então, elimina a dúvida quanto a quem seja competente para essa retificação. Bom, em rigor, observado o procedimento previsto no 213 da nossa Lei 6.015, a decisão retificadora deverá averbar-se à margem da transcrição anterior, supostamente de um outro cartório. Aliás, isso está no parágrafo 1º do 213, ainda que se trata de cartório diverso. É heterodoxa, mas longe de com isso padecer de nulidade, a prática de abrir a matrícula com a descrição precedente, averbando-se em seguida a nova descrição retificada. Isso é um trabalho, a meu ver, inadequado, mas não é nulo. Ou seja, eu abro a matrícula com a descrição antiga, processo a retificação e averbo em seguida a nova descrição na matrícula aberta de maneira inadequada, inoportuna, mas não nula, a meu ver. Então, aí isso poderia ser feito. Mas parece também melhor a primeira solução, para assim atender-se ao aspecto gráfico da matrícula, de maneira que já se inaugure a matrícula com o texto descritivo mais correto, ou seja, ela averba a margem da transcrição e em seguida se abre a matrícula adequadamente. Bom, o parágrafo 17 do artigo 176 anuncia uma regra que é revolucionária. Bom. E permite aqui temer, realmente recear os prognosticáveis, adivinháveis problemas concretos que podem advir de sua pretendida aplicação, da aplicação desse parágrafo 17, da norma desse parágrafo 17. Esse dispositivo distingue elementos de especialidade objetiva ou subjetiva essenciais do ato ou negócio jurídico praticado. Então, teríamos de entrar aqui numa discussão muito relevante sobre o que constitui efetivamente a essência, em cada caso, desses elementos para os fins de caracterizar o negócio jurídico praticado. E aqui pode ser que nós tenhamos de novamente discriminar de um lado a determinação imobiliária, a determinação subjetiva, e de outro lado a especialidade objetiva e a especialidade imobiliária. O problema aqui é que o legislador não faz explicitamente essa distinção e deixa aberta uma discussão muito importante de saber o que é essencial e o que não é essencial em cada caso. Bom, mas prevê que se esses elementos essenciais, né, do ato ou negócio jurídico praticado não constarem do título, que título? Título em sentido formal, escritura pública, instrumento particular, carta de sentença, mandado, etc. Ou do acervo registral, poderão completar-se 1. Por outros documentos, ou 2.
por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. Vejam que tipo de abertura ou aberturismo nós temos aqui com essa novidade. Bom, para logo tem-se de considerar aqui a referência inicial a esses elementos de especialidade a que eu me referi, que não alterem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico, e fazer essa análise em cotejo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 225 da nossa Lei de Registros Públicos. É o dispositivo do parágrafo 2º do 225, que diz serem irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com o que está mencionado, com o que consta do registro anterior. Então, os títulos irregulares, nos termos desse parágrafo 2º do artigo 225, poderão então suprir-se, a partir desse novo dispositivo da lei do artigo 176, poderão suprir-se por si próprios, ou seja, se não constarem do título, pelo acervo registral, por outros documentos e por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. Em outras palavras, desde que não se desfigure o ato ou negócio inscritível, as especialidades objetiva e subjetiva poderão completar-se com facilidade tamanha que o próprio título, em sentido formal, escritura pública, instrumento particular, carta de sentença, mandado, formal de partilha, etc., o próprio título poderá retificar o registro anterior à margem do procedimento do artigo 213 da Lei 6.015. Vejam que impactante abertura se faz com esse dispositivo legal. Bom, o que nós temos que ver e considerar é aquilo que a praxis registral deve oferecer desde agora. Infelizmente, essa faz parte da vida jurídica, nós não temos condição de prever tudo, prognosticar tudo. A realidade sempre há de surpreender com alguma coisa diferente. Mas alguma coisa é possível pôr em saliência prontamente. A questão é a seguinte: o que é que se entende por acervo registral? A lei fala que pode completar-se pelo acervo registral. Mas o que é o acervo registral? É o registro anterior? Ou é tudo que constar dos registros de um dado ofício? Ou mesmo de outro ofício, podemos pensar assim? É possível completar a especialidade objetiva e subjetiva relativa a um dado fato por meio de consulta a outros registros que não digam respeito à linha de continuidade desse registro que se pretenda? Ou seja, eu tenho que praticar um ato na matrícula X e descubro na matrícula Y uma referência e posso completar isto. Ou seja, enfim, expandir a legitimação registral de uma matrícula para outra? Será isto que se entende por acervo registral? Outras questões mais práticas, por exemplo, é possível, então, que eu me valha de um processo de incorporação, de um processo de loteamento, de documentos constantes do ofício registral? O que é essa novidade, acervo registral? Pois é. É preciso muita cautela quando nós abdicamos não só de conceitos tradicionais, mas também de uma terminologia tradicional sem defini-la previamente. Aqui era caso de o legislador esperar uma definição doutrinária adequada e estendida, não é? Uma linguagem que, enfim, esteja objeto de um consenso doutrinário, não de um autor ou outro isolado, para depois ingressar esse conceito na lei. Veja o que se faz com o termo especialidade ou com o termo qualificação. Demorou muito tempo para que o legislador, aguardando uma tomada de posição ampla da doutrina, levasse esses termos para os textos legais. A novidade terminológica é também preocupante aqui quando se adota na lei. Ela é boa muitas vezes para a doutrina, uma vez explicada, para que a doutrina possa evoluir.
Isso é importante. Ou seja, terminologia clara, expressa, referente a um conceito determinado, é muito importante do ponto de vista doutrinário. Mas a sua adoção imediata na lei é inconveniente, porque depende de uma continuidade doutrinária, do diálogo, que é importante na doutrina. A doutrina se faz com diálogo, com debate, com divergências. Então é preciso esperar, guardar o tempo, porque é realmente um complicador que nós discutamos o que é que se há de entender por acervo registral para os fins de aplicação desse dispositivo legal. Bom, trago aqui um testemunho do passado. Testemunho pessoal. Já se tem ideia que as retificações de registro, sobretudo aquelas que dizem respeito à especialidade objetiva, descritiva do imóvel, recomendam muita prudência. E a prudência é, sobretudo, suscetível de melhor realizar, de melhor produzir, de melhor adequar-se aos fatos mediante uma verificação técnica, uma verificação, uma aferição pericial. Esse autor muito importante na área do direito imobiliário, dos direitos reais, que tem, a meu ver, escrito no Brasil, a Vulgata em matéria de uso capião, o Benedito Silveira Ribeiro, tem um artigo publicado, não sei se na RDI 1 ou 2, acho que 2, a Revista de Direito Imobiliário, do IRIB, sobre a retificação do registro, dizendo que é indispensável a prova pericial. Ele tem razão. Tem razão. A prudência recomenda que, se não na totalidade dos casos, na imensa maioria deles, se faça uma perícia para a retificação registral. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, perto de onde vivo. Em São Paulo, graças a muito antigas averbações indiscretas, imprudentes, feitas sem o devido cuidado, produziram-se os celebrados casos, os chamados imóveis flutuantes, registros fluidos, que depois, em doutrina, acabaram sendo objeto de uma expressão unificada, mais sintética, chamada ablaqueação tabular, ablaqueação registral. Ablaqueação, ou seja, registros que navegam porque as descrições foram alteradas de maneira imperfeita, de maneira parcial, permitindo que a descrição tabular se mova de um lugar para outro. Então, é mesmo de temer, de recear que um facilitismo, podemos dizer isso, um facilitismo registral, essa norma que nós estamos comentando é de facilitismo registral, aberturismo e facilitismo, tenha como consequente a perda da segurança jurídica. Nós vamos aumentar aqui os casos de sobreposição de registros, eu não tenho dúvida disso. Bom, e ao fundo, o que é que está, no fundo, sendo discutido, ou sendo objeto de um debate aqui mais ou menos implícito? Talvez seja um debate para muitos inadvertido. O que está em cena aqui é uma disputa entre os fins registrais. Se deve prevalecer o fim estático ou se deve ser preferencial o fim dinâmico. Em outras palavras, o que se pensa obter com o registro? Preferencialmente, é a segurança da propriedade e dos direitos inscritos ou, diversamente, devem preferir-se os fins da expectativa do crédito e da expectativa do tráfico dominial. Alguém certa vez impiedosamente disse assim: o que nós devemos prestigiar é a propriedade do pequeno dono, do pequeno dominus, ou o interesse do crédito, o interesse dos grandes credores hipotecários, interesse aqui seria o dinâmico, preferencialmente é o interesse estático do pequeno
arraigado na terra, não é? Daquele que tem a sua pequena propriedade. Bom, é bem verdade também, e aqui é um voto de grande confiança que tenho na prudência dos registradores, que a boa prática, a boa praxis registral poderá salvar a regra, de tal sorte que possa distinguir os casos em que deva aplicar-se com menos insegurança. Alguma insegurança sempre haverá, mas com menos insegurança. Havia uma passagem muito interessante, um verso antigo de Horácio, dizendo assim, leges sine moribus vane, leges sine moribus vane, ou seja, as leis sem os costumes nada valem. E às vezes, uma boa lei se põe a perder por uma má prática, por uma má aplicação, ao passo que uma má lei, uma norma ruim, pode salvar-se se o aplicador souber aplicá-la com prudência, com discernimento. Bom, então, deixamos esse parágrafo 17 aqui, no mínimo nas zonas mais profundas do purgatório, no mínimo, para não dizer que já não está propriamente adentrando onde não há mais esperança. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Bom, o enunciado do parágrafo 18 não é dos mais felizes também. Ali se fala na circunscrição de origem, para realizar as averbações de que trata a regra excepcional desse mencionado parágrafo 18, mas não é só nela que pode ocorrer de as transcrições deficitárias serem averbáveis com as complementações, porque nada impede que a transcrição deficiente seja um assentamento do ofício ainda competente para abertura de matrícula, ou seja, está equivocada a redação. Como também não se entende como é que se fala na averbação à margem do título, como consta da lei. Como assim a margem do título? Vai pegar a escritura e colocar a margem da escritura? Instrumento particular, colocar a margem? Emendar o mandado, emendar a carta de sentença? É evidente que se trata aí da referência à margem da transcrição, não à margem do título. Tá? Esse é o problema, como eu disse noutra exposição, da redação do quinto secretário. O quinto secretário que redige não percebe as distinções que deveria perceber, não é? Eu estava lendo outro dia um grande autor, espanhol, da Academia Espanhola, um homem importante, e ele falava que as maiores novidades que se encontram em matéria de diversão, por assim dizer, no idioma, na linguagem, elas podem ser recolhidas no cenário esportivo. É impressionante como realmente no jornalismo esportivo nós encontramos algumas novidades curiosíssimas em matéria de linguagem, de idioma, tanto na Espanha quanto no Brasil, e acho que talvez em toda parte. Mas as leis também têm muitos problemas aqui de expressão. E no caso das leis, isso é mais preocupante, porque essas expressões engendram regras, engendram normas de conduta, e, portanto, deveriam ser mais cautelosamente escritas. Não é? Bom, e, sobretudo, sem abandono da tradição, tanto da tradição propriamente jurídica, ou seja, do conteúdo jurídico, da matéria, do objeto, das condutas, quanto da tradição terminológica. O que não quer dizer que não possamos, e acho que devemos, adotar uma terminologia mais adequada com os conceitos que vamos expressar. Dar nomes exatamente às coisas. Ao pão chamar pão, ao queijo chamar queijo. Mas a adoção de novas expressões, de nova terminologia, essa adoção deve ser muito cautelosa. Deve aguardar-se, já que não é próprio da lei adotar definições, deve aguardar-se uma sedimentação doutrinária. Porque é na doutrina ou é da doutrina que se espera a adequação terminológica, a adoção de terminologia mais própria. E a doutrina
é o palco dos debates, das dissensões, das divergências, das convergências, por que não? Porque a doutrina não é lugar para ter ânimo de contradição. A originalidade da doutrina não deve ser a originalidade como um ato novo, um novidadismo do pensador, mas como um certo retorno às origens, um certo regresso às origens, a verificação adequada daquilo que é a origem das próprias coisas, a realidade que está posta aos nossos olhos. Muito bem, aí terminamos o artigo 176 da Lei 6.015. Semana que vem mudamos de artigo, até que enfim, não é? Quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que participaram e venham a participar aqui dessas nossas exposições. Renovar meus agradecimentos à Noreg do Paraná, ao presidente Matheus Afonso Virgo da Silva, diretoria, integrantes da Noreg, e aos meus estimadíssimos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito bem. Agradeço a todos. Queria mencionar ainda que esse grande estudioso, um jovem estudioso, muito bom, hoje registrador de imóveis lá em Caxias do Sul, Rodrigo Pacheco Fernandes, acaba de publicar um livro muito interessante chamado A Sessão. A Sessão. Eu, na próxima semana, trago aqui o livro para indicar aqui a editora. Um livro de gente grande, né? Ele já tinha dado provas de sua capacidade doutrinária, de uma aprovação brilhante no concurso do Rio Grande do Sul, e agora fez mais essa publicação para satisfação de todos nós. Muito obrigado. Valete homines!